8h34, bom dia para você que está aí sintonizado com a gente. E também aqui em 99,7, né, no seu dial. E também ao vivo agora pela nossa fanpage, facebook.com/hits99fm. O assunto hoje aqui é educação, né? Todo mundo está falando de educação, de escolas em tempo de pandemia, ano letivo. Você sabe aí que muitas pessoas estão comentando sobre a questão dos professores, né, que tiveram que se adaptar ao novo normal, né? A escola híbrida, ao online, as aulas à distância, enfim, tudo isso gera, na verdade, novidade na cabeça de todo mundo. Imagina para um docente, um professor, que precisa também, além de fazer o plano anual de aula, né, de provas, também ter que se adaptar à tecnologia, a essas novidades. Por isso, vou conversar hoje aqui com a Ivânia Ribeiro, que é professora e vice-presidente do Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Particular de Macaé e toda a região. Ivânia, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, nós aqui agradecemos a oportunidade, porque é muito importante nesse momento falar sobre os impactos que esse processo de ensino remoto está trazendo para os profissionais da educação e também para todos os alunos. É verdade, você falou uma coisa importante, é novidade para todo mundo, né? A rede de ensino tem que se adaptar à tecnologia, os alunos ter que conviver com a internet para estudar, e muitos não têm internet, tem que também se virar nos 30 para poder conseguir estudar, fazer algum tipo de prova, mas o professor também passar por esse momento tão difícil. E a Fiocruz, gente, juntamente com o sindicato, com o Simpro, em Macaé, estão produzindo uma pesquisa inédita na região, que é uma parceria que vai diagnosticar as novas exigências dos trabalhos remotos dos professores durante a pandemia. Só para você entender um pouquinho, uma parceria inédita que é a Fundação Oswaldo Cruz e o Sindicato dos Professores de Macaé e toda a região, porque o Simpro ele pega Macaé, Desde Conceição de Macabu até Casimiro de Abreu. De Conceição a Casimiro, né? Olha que legal. E aí, essa pesquisa visa diagnosticar essas novas exigências. Então, ela vai alcançar profissionais da rede privada, vão criar estratégias participativas da promoção coletiva da saúde, e a ação já começou, né, Ivânia? Já começou no dia 18 com a pesquisa envolvendo professores do 1º ao 5º ano, e agora nós vamos ter no dia 25 a pesquisa também envolvendo professores do 6º ao 9º, e no dia 1º de agosto, professores do ensino médio. Qual o objetivo dessa pesquisa, Ivânia? Veja bem, Robson, nós na educação entendemos, como Paulo Freire, que educação envolve relacionamento, olho no olho, contato. Então, ter que enfrentar numa pandemia um ensino remoto é um desafio muito grande para a nossa categoria, porque a gente entende que a tecnologia tem que ser algo complementar e não exclusivo na educação. Mas isso gera toda uma preocupação, e o Simpro fez esse convênio, esse link com a Fiocruz, que não é qualquer instituição, uma instituição que há 120 anos defende a saúde e a vida. O Simpro fez essa parceria com o intuito de ver até que ponto esse ensino remoto está causando sequelas no emocional do professor, né? E depois isso vai servir de debate para a gente implementar um processo de reivindicação, um processo de cobrança de melhores condições de trabalho para a categoria. E são quantos encontros que vão existir? Como é que eles acontecerão, Ivânia? No primeiro momento, são esses 3 encontros, dia 18, 25 e dia 1º de agosto, para levantar determinadas situações sobre os efeitos desse ensino remoto. Num segundo momento, nós vamos ter um seminário virtual. Só que o seminário vai envolver professores não só da rede privada, mas também da rede pública, porque afinal de contas tem professor que trabalha em 2 lugares, trabalha na rede privada e na rede pública. Então, em primeiro lugar,
uma pesquisa, né, com esses dias determinados. Quem tiver dúvida pode procurar simpromacaé.região@gmail.com, simpromacaé.região@gmail.com. O professor que quiser se inscrever, ele pode escrever através desse e-mail. Nesse e-mail ele vai ter as informações, porque é muito importante participar das respostas. Haverá um momento em que a Fiocruz, por meio da professora doutora designada, né, a Fiocruz vai fazer um debate também com os professores, com sempre, com quem quiser participar. Então, quanto maior a participação, melhor. Além desses dias que nós colocamos, vai haver também uma página com questionários sobre a vida pessoal e a vida profissional desses interessados, e tudo isso vai servir de elementos para que a gente possa aprofundar esse debate que é gravíssimo nesse momento. A gente defende que nós vamos continuar com esse processo, porque não é momento de voltar às aulas. A volta às aulas, segundo a Fiocruz, vai ser de um risco extremo. Então, esse ensino remoto tem que continuar, mas é preciso a gente ver até que ponto isso está afetando todo o processo de ensino-aprendizagem. Agora, Ivânia, o Simpro que começou, deu o primeiro passo para esse encontro com a Fiocruz e fazer essa pesquisa, teve alguma reclamação de algum professor? Já chegou até o sindicato, professores reclamando de estarem sendo prejudicados por causa dessa questão do online, da pandemia? Não só pela questão online, mas como houve redução de salário, porque a nova legislação trabalhista permite que o salário seja reduzido em diversas situações, e agora na pandemia mais ainda, isso tudo já causa um estresse. O professor está ganhando 75% a menos, 50% a menos do seu salário. Isso já mexe com o emocional de qualquer um. E além do mais, tem a questão do feedback. O professor nunca sabe exatamente o que o aluno está apreendendo com todo esse processo. Só no retorno às aulas é que isso vai poder ser verificado. Então a gente recebe muitas reclamações. Aliás, o Simpro não recebe reclamações de assédio moral agora. A gente recebe isso constantemente. É uma coisa um pouco comum em escola particular, pela natureza da escola particular, que é seletiva. E agora a situação se agravou por conta dessa grande novidade, que a gente precisa enfrentar com coragem, mas também reconhecendo que muitas vezes a falta de estrutura para um trabalho mais efetivo, ela desgasta. Estou conversando então aqui com a Ivânia Ribeiro, que é professora e vice-presidente do Simpro, que é o Sindicato dos Professores de Macaé e região da rede privada, da rede particular. Agora, discute-se muito aí, né, Ivânia, sobre a questão do retorno às aulas. O que os professores acham disso da rede privada? Eles acham que já estão prontos para voltar dentro das normativas de saúde ou ainda não? Olha, os professores estão sofrendo com a redução de salário. É claro que, se pensar em termos trabalhistas, alguns até pensam que voltar seria uma saída para a sua situação pessoal, mas ao mesmo tempo, com a consciência do coletivo, o professorado entende que o que está em jogo nesse momento é a vida, é a saúde da criança, Robson, porque não é só o estar em sala de aula com álcool gel, máscara, distanciamento, existe o transporte. A criança sai de casa e vai para lá muitas vezes em vans coletivas, que são alugadas pelos pais. Alguns pais levam em carros, outros levam em vans, e é difícil você controlar o comportamento de uma criança num transporte coletivo. É difícil você controlar o comportamento da criança no trajeto, no pátio. Então é uma série de questões que, por mais que haja cuidado em termos sanitários, o risco é muito grande. Então, entre a vida e o ano letivo, a gente fica com a vida. O sindicato, o Simpro, acha que esse ano de 2020 já foi o ano letivo? Não tem como recuperar? Você acha que a volta às aulas esse ano
está distante de acontecer? Existem várias alternativas. A possibilidade de estender o ano letivo de 2020 até 2021, não se sabe qual mês, essa é uma alternativa que está colocada, né? Porque nós temos que cumprir 800 horas. Mesmo que o governo federal tenha dito que não vai contar mais 200 dias, mas ele exige 200 horas. No particular, isso é até possível, porque as crianças dispõem de notebook, dispõem de uma série de vantagens tecnológicas que a criança da escola pública não tem. Então, no particular, é possível você aproveitar esse tempo de aulas online e contar um percentual para esses 200 dias. Então, sem dúvida alguma, o ano letivo pode entrar em 2021. Ô Ivânia, eu assisti e participei de uma audiência pública da educação lá na Câmara dos Vereadores e os técnicos, né, da Secretaria de Educação, Municipal de Educação, disse que vai ter uma normativa para educação em Macaé, ou seja, que as escolas públicas e privadas vão ter que seguir, né? Eu queria saber se você já teve conhecimento dessa normativa, se já chegou alguma informação do Poder Executivo da Prefeitura para que as escolas possam se adaptar. Além de ser vice-presidente do sindicato, eu também sou membro do Conselho Municipal de Educação, representando a área não governamental. Então, essa normativa vai passar por nós, vai passar também pelo crivo do sindicato. Eu não falo sozinha em nome do sindicato, tem toda uma equipe, mas a ideia é de que realmente esse tempo que está sendo visto como aula remota não é um tempo que vai contar 100% da carga horária. Por exemplo, foram 6 meses de pandemia. Esses 6 meses entram como X% no cômputo geral. A ideia, que ainda não está amadurecida, mas outros municípios estão fazendo, é de que todo esse esforço tenha que valer 40% do total da carga horária, dessas 800 horas. E o restante com outras formas de aprendizagem, aprendizagem presencial, enfim. Mas ainda não tem nada decidido. O Conselho Municipal de Educação deve deliberar sobre a educação infantil, que é a nossa praia, a educação infantil da rede particular. E, dependendo do decreto do prefeito, a gente vai avaliar ainda como que vai ficar o ensino fundamental e o ensino médio do município. Muito bem, estou conversando aqui então com a nossa professora Ivânia Ribeiro, também vice-presidente do SIMPRO, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada de Macaé e toda a região. E a gente percebe, né, Ivânia, a dificuldade que já está sendo para os professores da rede privada, né, que já têm o costume, né, vamos dizer assim, de ter acesso à tecnologia em relação ao professor da rede pública, né? Eu sei que até alguns trabalham nos dois lugares, enfim, pode até ser que aconteça, mas é mais difícil o aluno da rede pública ter acesso à tecnologia. Ou seja, o aluno da comunidade ter o acesso à tecnologia, de repente vai ficar um pouco mais para trás, né? E como é que você vê, já que você passeia pelos dois lados, né? Como é que você vê esse desequilíbrio? Então, isso veio mostrar para a gente um lado triste da nossa história educacional, que é o lado do aluno da escola pública, principalmente da periferia, que não tem um computador em casa, não tem um notebook, não tem acesso à tecnologia. A disparidade é imensa. Então, hoje, dizer que a gente precisa democratizar o acesso à tecnologia é uma coisa fundamental para a gente falar de educação. Não tem mais como enfrentar uma situação como essa e ver que o aluno da periferia não está estudando. A grande verdade é que você tem um ensino público rachado. Hoje, um levantamento por alto que se faz é que, no máximo, 40% dos alunos da rede pública conseguem acessar as aulas remotas. Eles não têm como.
Não tem. Então isso precisa ser visto, tem que fazer parte de uma política educacional séria. Não é frescura, não é moda, é uma necessidade para situações como essa e também para servir como complemento na parte educacional, né? Nós defendemos o ensino presencial, mas entendemos que a tecnologia faz parte do nosso mundo. Bom, para você que está sintonizando agora o 99,7 na Hits FM, para você que está aqui nos acompanhando pela rede social facebook.com/hits99fm, estou conversando com Ivânia Ribeiro. Ivânia Ribeiro é professora, milita muitos anos na educação da cidade de Macaé e tem uma expertise assim na educação exemplar, que chama atenção pela sua sensibilidade, pela sua leveza de falar. E hoje vem falar de uma parceria que, na verdade, é uma parceria inédita da Fiocruz com o Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Pública, em fazer uma pesquisa como é que anda a cabeça desse professor, né, da rede privada, sendo se adaptar à nova tecnologia. Ivânia, para finalizar aqui, eu sei que está com o tempo corrido, como vai ser daqui para frente? Né? Eu acho que a aula à distância ela veio para ficar. Eu acho que a aula online ela veio para ficar. Eu acho que vamos começar a repensar a educação, mas como repensar isso nessa nova ferramenta que chega para todo mundo, se uma cidade como Macaé precisa se adaptar também, até porque se tornar uma cidade 100% digital. A partir do momento que a prefeitura entender que o online veio para ajudar na educação, se tornar uma cidade 100% digital, onde a comunidade tenha acesso à internet de qualidade para poder estudar. Como é que vai ser essa daqui para frente, na sua opinião? Não existe nenhum trabalho no século XXI que não envolva tecnologia. Então, educar uma criança para a vida, para a profissão, para a cidadania, vai significar também dar condições para que a criança use essa ferramenta chamada tecnologia. Então, é importante conhecer um computador, um notebook, um smartphone, não só para ter alguma complementação pedagógica, mas para atuar nesse mundo que está aí à nossa frente. Nós não podemos negar. Então é fundamental, a partir de agora, os governos entenderem isso como uma pauta para a educação, que é fundamental, assim como a merenda é fundamental, a tecnologia também, né? E a gente, terminando, Robson, a gente quer agradecer muito a Fiocruz na pessoa da doutora Kátia Reis. Ela é especialista nessa área da saúde do trabalhador, disponibilizou seu tempo, sua energia para fazer essa pesquisa com os professores daqui do nosso município, uma pesquisa inédita. Jamais se fez um trabalho nesse sentido de focar a questão da saúde do trabalhador numa situação especial como essa. Então a gente registra aqui essa importante parceria e registra nosso agradecimento à Fiocruz. E quanto aos professores, nós insistimos para que entrem na página do simpromacaé.região@gmail.com para pegar ali todos os detalhes, de modo que a participação do nosso professorado seja bem efetiva. E agradecemos também a oportunidade à Rádio Hits, que está fazendo um sucesso enorme no município. Obrigado, Ivânia. A gente que agradece aqui a sua presença. Tem algumas perguntas que não vai dar tempo de trazer aqui agora. Vamos marcar para uma próxima oportunidade. E lembrando também que, na verdade, quem quiser fazer a inscrição, eu vou pedir só para você repetir o e-mail, que tem pessoas perguntando aqui. E também tenho que agradecer, porque muita gente está falando aqui que, por enquanto, olha, uma boa quantidade das pessoas que estão participando da rede social está dizendo que, enquanto não tiver a vacina, os pais não vão confiar em deixar seus filhos voltarem para as aulas. Muito bem lembrado, porque me falhou a memória e eu não falei que a representante dos pais de alunos, junto ao Conselho Municipal de Educação, a representante desse segmento de pais de alunos, foi categórica. Ela fez uma pesquisa no local onde mora e os pais afirmaram de maneira assim, muito direta: sem segurança, nossos filhos não voltam à escola. E é importante, é melhor perder
ou sacrificar parte de um ano Eu acho que nem letivo. perder, deixar de ganhar. Deixar de ganhar, mas garantir a saúde. Nós estamos vivendo uma guerra contra um inimigo invisível, ele não pode vencer, então a gente tem que ter estratégias para reconhecer que às vezes tem que ceder de um lado para garantir um bem maior que é a vida. Comecei hoje aqui nosso bate-papo na Hits FM com Ivânia Ribeiro, professora, também vice-presidente do Sindicato dos Professores de Macaé e toda a região. Ivânia, obrigado pelo carinho, bom final de semana, bom trabalho para você hoje. Para vocês também, lembrando, simpromacaé.região@gmail.com. É isso aí. Continue na Hits, faltam 5 para as 9.